E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim dar início a uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre a história da filosofia, no qual eu vou usar como base esse livro aqui do Giovanni Reale junto ao Dario Antiseri. É o volume 1, tem 3 volumes. E principalmente agora no início eu vou focar mais na história da filosofia e história das primeiras ideias. Posteriormente eu pretendo me aprofundar mais em alguns filósofos em específico, em algumas obras em específico. E bom, como hoje é o primeiro vídeo, o vídeo introdutório, eu vou dar uma pincelada aí no panorama geral do que favoreceu o nascimento da filosofia na Grécia. E para já entrar nesse tema aí, o Giovanni Reale começa o livro também nessa discussão de se a filosofia nasce ou não na Grécia, e a tese dele, ele continua a tese que é até popular, que a filosofia nasceu na Grécia, mas que é a tese mais aceita academicamente. Hoje em dia existe um movimento de tentar imputar essa tese um certo eurocentrismo e tirar a validade de textos de outras culturas, mas na verdade não é isso. É que a filosofia é uma nova atividade humana, um novo tipo de forma de pensar a totalidade das coisas. Você tem sim textos sapienciais, religiosos, poéticos, míticos de outras civilizações orientais, africanas, que são anteriores à filosofia e anteriores até a textos sapienciais gregos. Mas a filosofia como estrito senso, como essa atividade pautada principalmente no logos, e não em uma, digamos, instituição imagética, mitopoética, ela surge sim na Grécia. Procurar o princípio das coisas, entender a totalidade por meio desse princípio, surge com os filósofos chamados naturalistas na Grécia, surge com Tales de Mileto. Então, essa tentativa de mover o berço da filosofia e dizer que isso é um eurocentrismo, ela não é, por incrível que pareça, apenas atual. Por exemplo, os sacerdotes ptolomaicos, quando a filosofia já caminhava a passos largos em Atenas, eles tentaram dizer que a filosofia na verdade era derivada de textos sapienciais egípcios. E alguns hebreus, alguns judeus também, que estavam ali no limiar entre o final da era pagã e o início da era cristã, judeus já helenizados, eles tentaram atribuir à filosofia grega o caráter de ter sido derivada dos textos sagrados da Torá, né, de Moisés, os textos de Moisés. Mas a verdade é que a filosofia, ela não é derivada, ela pode ter tido influência, com certeza teve influência cultural de outros povos ao redor. Inclusive, a filosofia, ela tem o seu ponto de partida nas colônias gregas e não em Atenas em si. Mileto era uma colônia jônia grega, então as cidades ali da Jônia foi principalmente onde no início se floresceu esse pensamento, digamos, filosófico, que é diferente, como eu acabei de dizer, do pensamento puramente sapiencial, de textos de sabedoria, de vida em comunidade, de vida política, de sentido existencial, mas que são diferentes do logos. O método filosófico, ele tem como principal ferramenta o raciocínio, o logos, para tentar descobrir a causa das coisas, como funciona essa totalidade, o princípio das coisas. Algo também que influenciou bastante a civilização grega na época, os princípios matemáticos que já eram utilizados anteriormente pelos egípcios. Os egípcios já tinham noções de aritmética e de geometria, mas a diferença dos gregos é a seguinte: os egípcios, eles tinham essas noções, mas eles utilizavam a matemática e a geometria de forma prática, por exemplo, para contar quanto de alimento ainda tinha em estoque ou para fazer construções. E os gregos começaram a pensar o porquê a matemática funciona, o porquê o mundo pode ser explicado por fórmulas matemáticas, por que os fenômenos se repetem em ordem matemática. Então, essa é a diferença de como os gregos encararam as coisas. Eles queriam saber o porquê das coisas e não só o saber subordinado ao fazer. É uma coisa que Aristóteles até fala bastante na metafísica. Os gregos também foram influenciados por noções astronômicas e até de adivinhação religiosas dos babilônios, e era uma civilização que se desenvolveu em comércio ali na mesma época em que a filosofia foi emergindo. Então, todo esse intercâmbio cultural, com certeza, favoreceu o nascimento da filosofia.
mas não quer dizer que ela é derivada de outros textos, de outras culturas, de outros povos. Não essencialmente, não é derivada. Ela é algo novo que surge no espírito humano. Também outro quesito que influenciou o surgimento da filosofia, o Giovanni Reale aqui fala que a civilização grega ela era muito moldada pelos poetas. A civilização grega não teve um núcleo doutrinal pautado em um texto dogmático, como, por exemplo, os textos de Moisés para a civilização dos hebreus, judaica. Os gregos, eles fluíam de acordo com os grandes textos dos grandes poetas, até as tragédias. Em especial a Ilíada e a Odisseia, que poderia dizer-se analogamente a Bíblia dos gregos, não como um núcleo doutrinal, uma casta sacerdotal que tivesse em volta desse núcleo, mas como uma instituição que perpassa gerações e que era aprendida pelos grandes sábios. Por exemplo, Solon era um general e também um poeta, e todos os grandes sábios sabiam versos da Ilíada, e a Ilíada era um desses textos sapienciais. A Ilíada e a Odisseia, os textos de Homero, eram um desses textos sapienciais de maior importância. E existe, digamos, uma idiosincrasia nos textos de Homero e também de Hesíodo, mas principalmente de Homero, que é digamos, a profundidade psicológica que existe nos personagens da Ilíada e Odisseia e as motivações que eles têm para agir. Os personagens, a história da Ilíada, o Giovanni Reale vai dizer aqui que essa grande motivação, esses personagens bem construídos, construíram um senso de que as coisas acontecem por um porquê. Também isso, que as coisas não acontecem arbitrariamente. Então a Ilíada não era só uma história com uma série de causas aleatórias, de função simplesmente política, moral, mas ela tinha ali um estudo dos personagens, ela tinha ali um estudo do que acontecia na vida por meio da imitação, que é a arte imita a vida, certo? Então, essa diferença que existe nos textos homéricos e também a questão da proporção, da harmonia que existia nos textos homéricos. O Giovanni Reale cita que estudiosos aqui identificam que em diversas culturas e civilizações você vai ter em outros textos, em outras histórias míticas, o elemento do terrível, do assombroso, de algo que é estranho à humanidade e que causa muito terror, certo? E a Ilíada e a Odisseia, os textos homéricos, eles são muito mais... Eles não têm tanto desse elemento, desse terror assombroso, que é estranho, mas eles têm mais um elemento de harmonia, eles têm proporção nos versos, eles têm proporção e harmonia na história, como eu citei, nas motivações dos personagens. E, por outro lado, Hesíodo, que é quem escreveu a Teogonia, ele era quem falava muito da questão da justiça. A Teogonia é a origem dos deuses. E Hesíodo, ele falava muito da justiça, a justiça como sendo o princípio, o fim último da vida humana, que baseia as relações humanas, a virtude mais elevada, digamos assim. Então, a religião grega, apesar dela ter um outro lado, que tinha sim o lado cívico da religião grega, ela era muito pautada no fluir aí dos poetas, que influenciaram muito a própria civilidade grega. E a respeito da religião grega, a religião civil, como eu disse, não existia um núcleo forte doutrinal, porque eles não tiveram um texto sagrado. O que você pode mais falar de texto sagrado analogamente seria a Ilíada e a Odisseia, mas analogamente, não era literalmente um texto sagrado, como a Bíblia, por exemplo, para a gente hoje em dia, e para várias outras culturas, outros textos sagrados. Então, o Giovanni Reale vai dizer aqui que a religião popular grega era, de acordo com os estudiosos, uma religião naturalista. Você identificava princípios divinos na natureza, como Poseidon no mar, Zeus como sendo o deus máximo, mas também o portador dos relâmpagos, Ártemis, a deusa da caça. Então, fertilidade, sabedoria, todos esses princípios da realidade eram antropomorfizados e se entendiam os deuses como
como sendo uma imagem última desses princípios que existiam na realidade material, física, natural, a natureza. E o homem como sendo mortal, o homem como estando fadado à imortalidade. Não se tinha na religião dita naturalista, os gregos como religião naturalista, um princípio de que o homem tinha que se elevar acima de si mesmo e buscar acima de si mesmo. Ele tinha que cumprir o papel dele como homem, honrar os deuses, ser o melhor homem que ele pode ser, mas não que ele fosse buscar a imortalidade, por exemplo. Ele tinha que buscar as virtudes dentro do âmbito humano. Como eu disse, o homem como sendo mortal. Mas isso no aspecto da religião cívica. Existia na Grécia muitos, digamos, os mistérios, as religiões que eram privadas, de grupos que se reuniam em busca de mistérios, que acreditavam, passavam, tanto em textos quanto oralmente, mistérios, histórias, tradições religiosas privadas, e a mais importante delas, o orfismo, que é derivado de um poeta da Trácia, que sua história, na verdade, está muito envolta no mito, não se sabe até mesmo se ele existiu como Orfeu, e que a religião do orfismo, ela tinha outro paradigma, era um dualismo, e ela era pautada, mais ou menos, fazer um resumo do que era o orfismo, a seguinte ideia, de que o ser humano ele tinha uma alma imortal que estava presa num corpo, e ela passava por um processo de reencarnações, conhecida pelos gregos como metempsicose. Psique é alma, certo? Então, você passava por uma certa culpa originária desse daimon, um ser intermediário entre o céu e a terra. Ele era condenado a viver num corpo e ficava numa série de encarnações se purificando até que ele pudesse voltar a conviver com os deuses, com um princípio divino. Então, a vida órfica e os ritos órficos eram aquilo que iria te purificar para que você pudesse superar a vida carnal e voltar a se unificar ao divino, a voltar a ser alma. Então, pautada nesse dualismo entre imortalidade da alma e corpo mortal como pena por uma culpa originária. Então, isso foi um panorama geral aí sobre religiosidade, sobre arte, sobre intercâmbio cultural, coisas que influenciaram o nascimento da filosofia, primeiramente ali nas colônias gregas e posteriormente indo às cidades mais importantes. É isso aí, pessoal.